Então a gente vai ter transição de 2026, embora seja só informação, até 2032. Os novos tributos para valer, substituindo os velhos, a partir de 2033. Vai ser um período de bastante confusão e incerteza. Agora, com um tributo muito mais simples, mais moderno e a tecnologia que já é muito moderna, realmente a reforma brasileira é a novidade tributária da década. Então a gente conseguiu juntar os dois melhores mundos. Um tributo bom, que a gente tinha tributo ruim com sistema tecnológico bom. Agora a gente tem tributo bom com sistema tecnológico bom. Então, se de fato uma indústria de alimentos está instalada no norte e no nordeste só por conta da margem de lucro dela aumentada em razão da redução do imposto, ela tende a sair. Vão ter setores que talvez tenham benefícios pela nova tributação e tem setores que talvez paguem mais impostos. Como é que ficou esse balanço? Quem que sai ganhando e quem que talvez pague um pouquinho mais com a reforma nessa tentativa de unicidade? A gente usa o simples, presumido. Como é que muda essa dinâmica de simples e presumido com a entrada desses novos tributos? Então, reforma tributária e discussão de tributação no mundo inteiro é imposto de renda. Reforma tributária, quando você fala reforma tributária no mundo inteiro, Cobra mais. é para cobrar mais. Essa tributação do dividendos, que todo mundo chama dos 10%, é sobre renda, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma base de aluguéis, é tributado, conta também. Se eu tenho uma série de investimentos em ativos isentos, ele conta para a base total, mas ele não tributa o que é isento, mas se eu tiver um dividendo junto, eu começo a tributar tudo. Eu tenho diversas perguntas aqui de, como é que é essa conta? O que é isento de fato? O que não é isento? O que continua valendo a pena eu investir na física? Como é que eu trabalho essa nova situação? Vai acontecer uma pejotização das físicas? Olá, seja bem-vindo ao Conexões, podcast que conecta o mercado financeiro e a economia real. Eu sou Arthur Carneiro e vou ter a oportunidade de conversar com gestores, empreendedores, investidores e empresários, aqueles que fazem a economia girar e o Brasil crescer. Se conecte com a gente, entenda como as conexões aceleram os investimentos. Hoje eu vou ter a oportunidade de falar com uma amiga de longa data, a Vanessa Raal. Ela foi a mãe da reforma tributária, junto com o Bernardo Api, estava no grupo que concebeu esse processo todo que a gente está muito próximo de dar início, né? Foi um processo longo, né, Vanessa? Quando que vocês começaram a pensar aí nessa reforma e no primeiro esboço do que está pronto para começar agora no ano que vem? Bom, olá pessoal, obrigada pelo convite, Arthur, um prazer estar aqui conversando com vocês. Olha, começou o comecinho mesmo faz tempo, eu me lembro da gente começar a discutir esse assunto lá na FGV em 2009. Mas azeitou mesmo e a gente começou a se tornar um grupo mais sólido e de fato com uma proposta concreta a partir de 2017. Eu, Bernardo Api, o Eurico, Nelson Machado, Isaías Coelho, a gente formou o CECIF, um think tank, e com financiamento privado, mas com uma governança de neutralidade, montamos aí a proposta do IVA. E basicamente de lá para cá o que a gente fez foi uma espécie de catequização. A gente ia, se dividia em vários lugares para apresentar a proposta, até que uma hora a gente chegou aqui. Pô, que legal. E onde é aqui? Eu conversei com uma série de empreendedores e vários deles não sabem que ano que vem a vida muda. Tudo bem que ainda é um ano de adaptação, mas o que é o IBS, CBS, como isso vai funcionar, ainda, eu acho que é novidade para muita gente. Queria que você, que concebeu todo esse desenho, falasse um pouquinho sobre o próximo passo. Legal, acho importante dar esse overview, porque às vezes a gente fica preso muito no detalhe e o detalhe às vezes dificulta nosso entendimento. Então acho que o contexto importante o Brasil, acho que diferente dos demais países que fizeram essa reforma tributária na tributação de bens e serviços, tem uma transição longa. Canadá e Índia, que são os países que de forma semelhante adotaram o mesmo modelo que o Brasil, que é esse modelo de IVA dual, IBS no nível subnacional. Então estados e municípios vão ter um IVA chamado de IBS sem interferência da União, e a União Federal vai ter a CBS, que também é um modelo de IVA, só muda aí a sigla. Para o contribuinte não faz nenhuma diferença essa sigla I ou C, e aí é só a Receita Federal, o governo federal que vai administrar esse imposto. A gente brinca que eles são tributos gêmeos, né? Porque eles têm uma lei só, embora o contribuinte vá pagar duas guias, uma para o governo federal,
com uma determinada alíquota, acho que a gente vai falar disso depois, e uma para o comitê gestor, que é o órgão composto por representantes de estados e municípios, para arrecadar de forma centralizada esse imposto. Então, não é que o fato de a gente ter um imposto no nível subnacional vai requerer, como requer hoje, que os contribuintes paguem um imposto em estados diferentes, municípios diferentes. Não, a gente vai ter um órgão centralizado, aqui no Brasil ele chama de Comitê Gestor do IBS, CGIBS, e ele é que vai centralizar esse recolhimento. Não era a ideia inicial era a gente ter só um imposto, e que tanto a União quanto estados e municípios compartilhassem esse órgão, mas as administrações tributárias não conseguiram se entender e a gente acabou com esses dois tributos, que, de novo, acho que tem regras administrativas diferentes, mas regras do tributo em si mesmo são regras idênticas. E aí, por ter dois tributos, a gente vai ter um período de transição que a gente chama longo e relativamente complexo. Então, para a União Federal, a gente vai ter um período de transição bem curtinho. Então, o ano que vem, como você já colocou, vai ser um ano de transição dos impostos federais. Então, a gente vai começar a extinção do PIS e da COFINS, que são as duas contribuições sobre faturamento, e IPI, famoso imposto lá relacionado com a Zona Franca de Manaus, depois a gente pode falar dele também. Então, o ano que vem, o governo começa a fazer as contas para a extinção desses três tributos e a alíquota que ele vai precisar implementar na CBS para poder arrecadar a mesma coisa. Isso é importante a gente lembrar que a reforma tributária é neutra nesse sentido. Então, a ideia é que o novo tributo arrecade a mesma coisa que os tributos atuais. Então, o ano que vem é um ano de prestação de informações. Então, agora está saindo layout de nota fiscal, layout de obrigação acessória, e os contribuintes estão entendendo onde é que vão ter que colocar determinadas informações, que o governo só vai capturar informações por enquanto. Então, vai ser transição tanto para o governo, para esse aspecto de entender o novo tributo e calcular a alíquota de equilíbrio, que a gente chama, e para os contribuintes, para eles entenderem também quais são os novos fatos geradores, para quem que eu vou ter que pagar, qual vai ser o novo modelo de nota fiscal e etc. E aí, 2027, sim, começa para valer a CBS. E acaba o PIS, COFINS e o IPI, exceto o IPI da Zona Franca de Manaus. Aí a gente vai passar 27 e 28 igual, CBS no lugar de PIS, COFINS e IPI, mas a gente ainda não mexe nos estados e municípios. A gente começa a mexer com estados e municípios em 29. Então, em 29, a gente começa a reduzir o imposto municipal, o ISS, e começa a reduzir o imposto estadual, o ICMS. Eles se reduzem um pouquinho em 29, 10%, 10% em 2030, 10% em 2031, 10% em 2032, e no final de 32, eu consolido esses 60% faltantes e o tributo novo, o IBS, entra no lugar do ICMS e do ISS. Então, a gente vai ter transição de 2026, embora seja só informação, até 2032. Os novos tributos para valer, substituindo os velhos, a partir de 2033. Vai ser um período de bastante confusão e incerteza. Falei com vários empresários, eles estavam até animados com a parte tecnológica por trás disso e mudanças que podem ser provenientes desse período de transição. Então, como a gente tem no imposto de renda já muita informação que entra lá, antigamente a gente tinha que preencher tudo, hoje já chega quase tudo pronto para a gente. É provável que a gente tenha algo muito similar aí dentro do IBS e CBS. Como é que isso muda e quão pronto está o governo já? 2026 a gente começa a enxergar isso ou fica mais para 2027 quando a coisa é para valer? Vai ficar mais para 2027. Acho que 2026 vai ser um ônus adicional para o contribuinte, mas 2027 tende a reduzir ambos os ônus, né? Porque você já está acostumado com o novo sistema e o sistema velho não vai existir mais, pelo menos uma parte dele. O fato é que o Brasil, como a gente tinha um sistema muito complexo, se não fosse a tecnologia, eles teriam um sistema inviável. Então, a gente desenvolveu muita tecnologia na área tributária, nesses tributos que a gente chama de tributos indiretos, né? Para poder operacionalizar um sistema ultra complexo, que a capacidade humana não seria capaz. Agora, com um tributo muito mais simples, mais moderno, e a tecnologia que já é muito moderna, realmente a reforma brasileira é a novidade tributária da década, né? Os europeus querem saber muito, eu recebo muito contato dos países europeus querendo saber, especialmente da parte tecnológica, do Canadá, acabei de voltar do Canadá também, que eles queriam saber como é que vai funcionar o nosso IVA, especialmente a parte tecnológica. Então a gente conseguiu juntar os dois melhores mundos, um tributo bom, que a gente tinha tributo ruim com sistema tecnológico bom. Agora a gente tem tributo bom com sistema tecnológico bom. Então a gente vai conseguir usufruir dos dois lados. Então sim, a ideia é que a declaração
desse imposto, que eles chamam de VAT return lá fora, a declaração do IVA seja pré-preenchida. E não me parece, eu não entendo, claro, de tecnologia, mas não me parece não factível, porque a gente já tem nota fiscal eletrônica em tempo real há muito tempo. A nota fiscal eletrônica, para você imputar esses dados num formulário eletrônico, é uma coisa muito simples. Perto dos sistemas que a gente precisou desenvolver para lidar com o ICMS, isso é super simples. Então, realmente parece muito simples para o padrão de tecnologia brasileiro, que a gente tem um tributo completamente informatizado, informações em tempo real, que diminui fraude, diminui sonegação, diminui o que eles chamam de tax gap, né? Essa parte do tax gap, tem uma curiosidade que eu fiquei agora. Quando você fala primeiro, como que pode, de certa forma, diminuir esse tax gap? E segundo, a neutralidade inclui isso? Uma vez que tem um monte de gente que esteja fora hoje do ambiente tributado efetivamente, esse pessoal entrando vai contar dentro do volume da tarifa ou não? Tá, vai sim. A ideia é até que a nossa alíquota não seja tão alta quanto a gente esperava por conta do que eles chamam de redução do tax gap. Então, o próprio modelo desse imposto, o IVA, ele é um imposto que tem uma capacidade de arrecadação intrínseca. Então, o que acontece? Uma empresa, quando compra um insumo de outra empresa, ela tem que pedir a nota fiscal para poder tomar crédito desse imposto que essa fornecedora do insumo já pagou, porque esse crédito ela abaixa do imposto dela depois. Então, toda a cadeia que a gente chama o B2B, ele é neutro, no sentido de que as empresas não pagam imposto no sentido econômico. Elas recolhem a diferença de imposto só pelo valor agregado para os cofres da União e vão repassando isso no preço. E quem vai pagar de verdade o imposto é o consumidor final. Por isso que, quando a gente fala de tax gap no IVA, a gente fala basicamente de capturar essa última etapa, o B2C, quando você chega no consumidor final. E aí, de fato, todos os países têm uma parte do seu tax gap nessa fase que é mais fácil, uma etapa mais difícil de fiscalizar. É um pool muito grande de empresas, o consumidor final nem sempre tem estímulo para pedir nota fiscal, o crédito já não importa mais porque não tem etapa posterior. Então, acho que a gente vai reduzir o tax gap àquilo que, digamos, é um desafio mundial. Todo mundo tem dificuldade de fiscalizar o B2C. Mas o B2B basicamente vai sozinho. E isso faz com que, obviamente, o enforcement do tributo intrínseco a ele reduza custos da administração tributária e aumente a formalidade. Porque se você compra de alguém que não tem nota fiscal, você não tem crédito. Então, você vê que o próprio desenho do tributo é feito para funcionar num ambiente de formalidade, exceto na ponta. Você falou que quem paga no final é o consumidor da última ponta, né? A pessoa física, digamos assim. Só que no meio do caminho, apesar de eu conseguir acreditar, eu tenho uma questão de capital de giro. Como é que você acredita que tem alguma mudança de capital de giro dentro das empresas por causa da nova tributação ou não deve haver grande modificação por isso? Em tese, não deveria haver. Esse jeito de apurar o tributo, que no mundo inteiro funciona. Eu pego as notas fiscais de compra, de entrada, junto ali e realmente a maioria dos países ainda é papel. O Canadá é papel. Junto tudo num bolinho assim de um lado, pego as notas fiscais de venda, junto outro bolinho de outro, e no final do mês um estagiário faz encontro de contas. E recolhe o tributo consolidado. No Canadá eles não pedem nem nota fiscal por nota fiscal. Ele diz lá num PDF, olha, eu tenho 100 mil reais de crédito das notas fiscais, 100 mil reais de dólares canadenses nas notas fiscais de saída, não tem imposto nenhum a pagar. É tudo consolidado. Então, de fato, é um imposto muito simples. Só que aqui no Brasil, por conta dos receios de fraude, não vai ser assim tão simples e o impacto no capital de giro vai ser maior, porque esse imposto das notas fiscais de compra, ele só vai virar crédito para o contribuinte quando for pago pelo fornecedor. E aí foi idealizado um mecanismo chamado split payment, que quando eu mesma pago o meu fornecedor, o banco divide o imposto entre o governo e o dinheiro líquido vai para o meu fornecedor. Então, eu já sei quando o imposto foi pago para poder me creditar. Isso sim impacta o fluxo de caixa das empresas. Não só porque antigamente, ou no sistema atual, as empresas ficam com o dinheiro do tributo por um tempo. Então, tem dois impactos no fluxo de caixa. O primeiro é porque eu recebo do meu cliente o dinheiro da mercadoria que eu vendi mais o dinheiro do imposto. E fico com aquele dinheiro até a data de vencimento, que pode chegar a 45 dias. Então, tem essa perda do dinheiro de terceiro que eu podia trabalhar por 45 dias.
Mas não só esse impacto no fluxo de caixa é relevante, o impacto no fluxo de caixa também é relevante porque esse fornecedor, ou eu posso pagar esse fornecedor num prazo muito longo, sei lá, de 90 dias. E eu estou dependente desse pagamento desse imposto para tomar o crédito. Então, em determinados meses, o meu débito pode ser maior porque eu ainda não consegui aproveitar aquele crédito. Então, eu tenho dois impactos no fluxo de caixa. O primeiro, que é natural, normal, qualquer tributo acaba tendo, que é o prazo que você recebe o dinheiro do tributo do consumidor e repassa para o fisco, mas o segundo é por conta desse mecanismo muito específico do sistema brasileiro. E isso vai sim ter impacto no caixa, porque a empresa tem que pagar o imposto tanto antes de receber o preço, mas isso já é assim hoje, as empresas já pagam ICMS, ISS com base na nota fiscal. Vocês devem saber disso, você emitiu a nota fiscal para a prefeitura, Já pagou. seu cliente não pagou, o problema é seu. Continua igual. A diferença é que esses créditos que você poderia reduzir o seu valor a pagar não vão estar 100% disponíveis com base na nota fiscal. Eles vão ter que estar efetivamente pagos. E o crédito passa a ser em outra dimensão, né? Antigamente a gente tinha uma série de coisas que a gente consumia e não se creditava. Sim. Explica um pouquinho desse crédito, porque até coisas básicas que eu compro no meu dia a dia, aqui no caso como gestor, comprei um computador, eu posso me creditar do computador comprado, coisas que não fazem parte hoje do nosso ambiente tributário, né? Me fala um pouquinho de para onde que isso vai, o que o empresário tem que estar atento para poder ajustar lá e absorver o máximo desse novo modelo. Acho que essa característica é fundamental e talvez seja a principal razão econômica para a implementação do IVA. Na verdade, o IVA, ele foi idealizado por um alemão, o Siemens, aliás, exatamente para evitar esse efeito que a gente chama de efeito cascata, ou seja, você compra produtos tributados, eles vão fazer parte do seu custo, consequentemente do seu preço, e você vai pagar tributo de novo quando vender o seu serviço, no caso, você vai pagar tributo sobre o tributo do computador. Então, foi exatamente para eliminar essa cumulatividade, esse efeito cascata, que esse imposto foi idealizado. Isso penalizava exportações e etc. Então, digamos que esse é o fundamento principal do IVA. Só que como aqui no Brasil a gente até tinha tributos cumulativos, mas eram só entre eles. Então, ICMS com ICMS, PIS/COFINS com PIS/COFINS, IPI com IPI. E o ISS nunca entrou nesse regime não cumulativo. Então, todos os prestadores de serviço nunca tiveram crédito de imposto. Por quê? Porque todos os produtos que são comprados vêm com outro imposto, que não se comunica com ele, que é o ICMS, o IPI. E, por sua vez, o próprio imposto dos prestadores de serviço, que era o ISS, era um imposto no seu próprio desenho, sem esse mecanismo de crédito. Então, a fragmentação do nosso sistema em 5 tributos e o ISS, que é o tributo do setor de serviços, intrinsecamente cumulativo, gerava o que a gente chama de resíduo tributário, que é o que você falou do computador. Você vai lá na nota fiscal do computador, você vai ver IPI, 10%, ICMS, 20%. Tem 30% de imposto ali, que vai fazer parte do seu custo, do seu preço, e que você vai tributar depois. E isso vai ser substituído por um imposto comum. Então, nessa nota fiscal, ao invés de vir ICMS e IPI, vai vir o IBS. E você, quando for emitir sua nota fiscal, também vai pagar IBS. Então, eles conseguem se encontrar. E isso elimina o que a gente chama de resíduo tributário. Os seus custos necessariamente vão diminuir, porque esses impostos vão sair né, da nota fiscal e neles vão entrar um tributo, mas que você vai poder aproveitar. E isso, em última análise, desincentiva o que a gente chamava de verticalização, que não é muito visível, mas do ponto de vista econômico é mensurável. Então, do ponto de vista do empresário, ele preferia internalizar um custo ao invés de terceirizar para evitar o tributo, verticalizando, por exemplo, a produção. E agora tanto vai fazer, porque se ele terceirizar, a tributação é crédito, se ele não terceirizar, não tem tributação, não tem crédito. Ele tem que enxergar quase como se não tivesse tributo, porque mesmo. quem vai pagar lá no final. Né? Exatamente, é tudo neutro. Se eu compro, tem crédito, se eu produzo internamente, não tem tributo, não tem crédito. Eu fujo desse tributo. A parte dos estados como um todo, você falou que teve muita discussão, acabou fragmentando em 2 impostos. Antigamente a gente tinha guerra tributária para atrair empresas e eu conheço vários empresários que moram em São Paulo e têm fábricas em outras regiões do Brasil por causa desses incentivos. Como é que essa mudança toda impacta nesse processo decisório a partir de agora? Eu acho que, do ponto de vista estadual, esse é o principal impacto da reforma tributária e foi um dos principais entraves, que é lidar com a guerra fiscal.
A guerra fiscal, essa disputa por investimentos, ela é muito característica de impostos cobrados que a gente chama na origem, no local da produção. Então, por exemplo, no imposto de renda corporativo, os países brigam para atrair empresas reduzindo o imposto de renda corporativo. Por quê? Porque o imposto é pago na origem, no local da produção. Só que o IVA, como imposto que recai sobre o consumidor, ele é cobrado pelo destino. Não onde a empresa produz, mas para onde ou para quem a empresa vende. Por isso que ele não tributa as exportações e tributa as importações. O princípio é ao contrário, não é o da origem, é do destino. E o próprio desenho desse imposto no destino, ele elimina o potencial da guerra fiscal, porque você vai atrair a empresa para o seu estado, mas o imposto não vai ser necessariamente devido para o seu estado. Então, qualquer incentivo que você dê lá, na verdade, vai ser irrelevante para outros estados. Ou seja, se São Paulo der um incentivo fiscal, ele mesmo vai pagar, porque o incentivo fiscal vai ficar restrito ao estado de São Paulo. Não vai mais ter efeito sobre outros estados. Então, a própria migração do imposto, do princípio da origem, que a gente chama, que é o imposto devido para o estado e para o município onde eu produzo, para o local do consumidor, ele elimina intrinsecamente a guerra fiscal. Então, não é porque a gente proibiu incentivos fiscais na reforma, e realmente tem um dispositivo que proíbe a concessão de incentivos fiscais, mas mesmo que você não proibisse, o fato é que o próprio mecanismo, desenho do imposto, que todos os países do mundo adotam o princípio do destino, ele elimina essa guerra fiscal. E aí, lógico, a ideia é que as empresas passem a procurar estados e municípios para se instalar por outras razões que não as razões tributárias. Então, se de fato uma indústria de alimentos está instalada no norte e no nordeste só por conta da margem de lucro dela aumentada em razão da redução do imposto, ela tende a sair. E de fato está todo mundo apostando que haja uma migração grande para o sudeste, né, para o sul e para o sudeste, porque tem mais infraestrutura, mais mão de obra qualificada e etc. Mas eu também acho que as pessoas não estão imaginando o quanto isso faz os preços subirem, né? Os galpões vão aumentar de preço, então também não acho que é tão óbvio assim essa mudança da infraestrutura logística do país. Deve ter um tempo de adaptação até que as coisas aconteçam e os estados vão buscar maneiras de incentivar para que a população volte para lá por outros mecanismos alternativos. Você falou que tudo tende a se compensar. Um dos outros objetivos que vocês tinham na reforma é que fosse quase que uma tarifa única para todos os setores e, obviamente, isso, na prática política, não foi alcançado, mas vão ter setores que talvez tenham benefícios pela nova tributação e tem setores que talvez paguem mais impostos. Como é que ficou esse balanço? Quem que sai ganhando e quem que talvez pague um pouquinho mais com a reforma nessa tentativa de unicidade? Eu sempre tive dificuldade de responder essa pergunta de forma setorial, porque a análise setorial, ela olha muito para as alíquotas nominais, né? Então, por exemplo, o setor de serviços hoje paga de ISS entre 2% e 5% e paga 3,65% de PIS/COFINS, né? Então, tem lá uma carga tributária de, 9%. E você olha uma alíquota futura de quase 28%, a sua sensação é de que, obviamente, a carga tributária do setor de serviços vai aumentar. Por outro lado, se você olha a indústria que paga IPI, 5%, e ICMS de 23%, 24%, já dá para perceber que, obviamente, a indústria vai acabar com uma alíquota nominal menor. E, além disso, o outro argumento é que a indústria, o valor agregado dela é menor e o valor agregado do setor de serviços é maior. O que eu quero dizer? Tem poucas coisas que o setor de serviços se acredita em comparação com uma indústria e com o comércio. Isso é meio relativo. Por quê? Porque, na verdade, é só uma questão de onde o valor adicionado está concentrado. Ao passo que eu compro vários insumos para produzir um computador, depois o computador vai para o distribuidor vai para o varejista, do varejista vai para o consumidor, eu preciso de no mínimo 4, 5 etapas para chegar até o consumidor final. Então, o valor agregado está distribuído, vamos supor, R$100 está distribuído em 5 etapas de 20, né? No setor de serviços, não, é basicamente o setor de serviços com talvez uma empresa e o consumidor final.
Então, não é que você tem mais tributação, é que ao invés de dividir 100 de valor agregado por 5 etapas, você divide 100 de valor agregado por 2. Então, por isso que a tributação é maior. Na verdade, ela não é maior, ela é proporcional ao valor agregado. Entendi. E valor agregado é basicamente pessoas. Então, o setor de serviços é basicamente pessoas. Então, é só uma questão de proporção. Não é uma questão de carga tributária. Então, essa é uma razão pela qual eu acho que a gente não pode falar propriamente de setores. E porque a comparação é muito intuitiva, mas ela não é muito racional. E a segunda razão é porque, na verdade, não depende de setor, mas depende de quem são os seus clientes. O que eu quero dizer? Os advogados em geral, em termos de faturamento e de representatividade, os clientes dos advogados em geral são pessoas jurídicas. Então, vou dar um exemplo. Eu sou contratada pela Petrobras. Não sou, mas é só um exemplo. Então, eu presto serviço para a Petrobras. Então, hoje eu emito para a Petrobras uma nota fiscal de R$100, boto lá mais R$10 de tributo e emito uma nota fiscal para a Petrobras de 110. O custo do meu serviço para a Petrobras é 110. Amanhã eu vou emitir uma nota fiscal para a Petrobras de 100 e 28 vai ser tributo que ela vai pagar e vai aproveitar o crédito. O meu serviço ficou mais barato para a Petrobras. Então, eu sou do setor de serviços, sou menos impactada. Por quê? Porque eu vou tirar R$10 de resíduo do meu preço e transformar em 28 que não é resíduo. 0,1 de custo é pior do que 28 de tributo creditável. Então, o impacto mesmo é se o seu setor é característico por operações B2B ou B2C. No direito, na advocacia, é muito mais B2B. Agora, se você olhar saúde e educação, é mais B2C. Né? Você tem, tudo bem, plano de saúde pode ser B2B, mas plano saúde em si e educação é B2C. Deixa eu dar só um passo para trás no seu exemplo que eu não entendi perfeitamente. Tá. Se eu tenho como creditar aqueles R$28 na hora que eu mando a nota de R$100, eu entendo com plenitude. Mas se eu sou uma prestadora de serviço, por exemplo, você é advogado, eu estou em casa, não tenho consumo nenhum e eu não tenho como creditar nada. Eu talvez tivesse que cobrar 128 dela para poder receber os mesmos R$100 líquidos ou não? Na verdade, hoje o meu custo é zero, meu custo vai continuar sendo zero. Então, por exemplo, hoje eu não compro nada tributado como insumo e vou continuar não comprando. Então, eu parto do pressuposto de que o meu preço continua sendo 100. Mas na reorganização das cadeias, pode ser que meu preço fique 90 ou pode ser que meu preço fique 110. Entendi. Sim. Então, você vai ter você tira o resíduo de tributo do custo, mas pode ser que seu preço suba por outras razões. Mas ceteris paribus, isolando o efeito do tributo, o natural é que o preço sempre diminua porque você tira resíduo tributário. Tá. E que esse novo imposto que você adicione, por mais alto que ele não seja custo. Porque aquilo que eu te falei, a Petrobras se acredita, ela vai cobrar na minha gasolina depois. A gente não enxerga isso, mas é isso que vai acontecer. No final das contas, ela se acredita. Isso. Pode ser que a gasolina fique mais cara, mas o meu serviço de advogada não. Por isso que o grande impacto da reforma, com as análises econômicas que foram feitas, eram basicamente setores de serviços de saúde e educação. Porque são B2C na veia. E aí o que aconteceu foi exatamente uma pressão para que houvesse as alíquotas reduzidas, e as alíquotas reduzidas foram concedidas exatamente nessas operações com o cliente final, porque no meio da cadeia é irrelevante. Por exemplo, os advogados conseguiram uma redução de 30% da alíquota. Se ao invés de 28% na nota fiscal para a Petrobras eu colocar 20%, tanto faz, porque ela vai pagar 20% e vai se creditar de 20%, vai pagar 28% e vai creditar 28%. No meio da cadeia, o tamanho do tributo é irrelevante. Então, quando vieram as alíquotas reduzidas, vieram pensando exatamente em amenizar o preço para o consumidor final, não propriamente nos setores. A gente também tem dimensões diferentes de empresas e configurações utilizadas, né? Muita gente usa o simples, presumido. Como é que muda essa dinâmica de simples e presumido com a entrada desses novos tributos? Esse foi um grande desafio, né? Harmonizar a reforma tributária com os regimes simplificados no Brasil. O lucro presumido, ele é só simplificado para fins de imposto de renda. Então, como a reforma tributária né, a do IVA, não mexe com o imposto de renda, ela também não mexe com o lucro presumido. Então, o lucro presumido continua com seu incentivo fiscal de imposto de renda, mas vai substituir o PIS e a COFINS, que era uma alíquota menor, né, de 3,65, por conta do regime cumulativo, pela alíquota padrão do IBS e da CBS, que a gente espera que seja em torno de 28%. E aí o efeito para o lucro presumido é igual para o lucro real, ou seja, depende se você está no meio da cadeia, se você está no fim da cadeia.
Para o Simples é um pouquinho diferente, porque o Simples é um regime simplificado que afeta todos os tributos, não só o imposto de renda. Então, de fato, você tem uma parcela da tributação do faturamento, que era PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, e hoje vai ter que ser IBS, CBS. Como é que foi desenhado a reforma para ser compatível com o Simples? O Simples vai ter basicamente duas opções. A empresa do Simples, ela vai poder continuar pagando como ela paga hoje, então é só uma mudança jurídica, ao invés de pagar na guia 10% sobre o faturamento a título de 8 tributos, ela vai pagar a título de 3 tributos, mas vai continuar 10% sobre o faturamento. Ou seja, ela não muda nada. E quando ela for vender para uma outra empresa, essa parcela do faturamento que corresponde aos tributos novos é creditável. Então vamos supor que desses 10%, 3% correspondem aos tributos antigos que vão ser substituídos pelos novos. Ela vai destacar lá na nota fiscal, 3% da minha alíquota sobre faturamento é essa tributação indireta. E a empresa que compra vai calcular 3% da nota fiscal e vai se creditar. Se ele quiser sair do regime do Simples e dizer, não, vou ficar no Simples para efeito de contribuição sobre folha de imposto de renda, mas eu vou ficar no regime normal de IBS, CBS e vou destacar 28% na minha nota fiscal. Ele pode. Por que ele faria essa segunda opção? Porque nessa segunda opção, estando no regime normal, ele pode se creditar. Para quem compra é indiferente. Ou ele se acredita do 3% da nota ou se acredita dos 28%. Mas para quem está no Simples, pode ser que os custos dele fiquem muito maiores por conta do não creditamento. Então imagina adoro usar o exemplo da loja de shopping. Eu já vou logo para esse exemplo que é o mais difícil. Então o lojista de shopping, que é do Simples Nacional, se ele estiver no regime regular, ele vai poder ser creditado do imposto sobre a locação. Então ele paga lá o aluguel para o fundo ou pro administrador, pro condomínio lá, pro administrador da empresa, das empresas do shopping, e tem lá, não vai ser 28%, vai ser lá uns 10%, mas para ele não vai ser creditável. Por quê? Porque ele não está no regime regular. Ou vai ser creditável, porque ele está no regime regular. Então o lojista ele vai fazer uma conta, olha, o Simples tem um incentivo fiscal, então obviamente o 3% sobre o faturamento é inferior aos 28%. Essa diferença, esse gap de 25%, ele vai olhar para os custos. Aumentou em tamanho suficiente para eu sair do regime simplificado ou não? Aumentou demais. Eu tenho que sair porque, de fato, eu me creditar desses insumos todos faz diferença. Então, das próprias roupas que eu compro para revender, do aluguel do shopping, da empresa de marketing, a tarifa da maquininha de cartão de crédito, ele vai olhar para tudo isso e vai dizer, puxa, eu posso reduzir isso aqui em, sei lá, 20% o custo, então para mim compensa. Né? Então ele vai fazer essa conta. Tem uma conta que tem um caso que é óbvio, que a empresa do Simples vai migrar. Se o cliente dele for outra empresa. Porque aí, para ele, obviamente, é melhor manter-se neutro na cadeia. Acredita de tudo, transfere crédito de tudo. Mas nesse exemplo do shopping, o cliente dele é pessoa física. Então o cliente dele não se acredita desse imposto que ele vai pagar. Então é um pouco mais delicada a situação do Simples no fim da cadeia. Ele vai fazer essa conta. Migro para o regime regular, uma conta super fácil de fazer, qualquer contador faz. Migro para o regime do SIM, para o regime regular para manter esse sistema que a gente chama de débito e crédito, ou o meu incentivo fiscal no Simples é tão bom que eu vou ficar por aqui. Então, para ele está uma situação relativamente confortável. A gente falou de imposto de renda agora, que também começa a mudar daqui a pouco. Então, é tudo junto. Quais são as mudanças e me explica um pouquinho de como que o empreendedor deveria olhar para essas mudanças também daqui para frente. O imposto de renda, ele tem uma característica muito diferente dos impostos de consumo. Porque os impostos de consumo, o mundo inteiro cobra IVA. Você vai para a Europa é IVA, você vai para o Canadá é IVA, exceto os Estados Unidos, né, que tem o sales tax. Você vai para a África é IVA, países asiáticos é IVA, Austrália é IVA, todo mundo é IVA, porque é um imposto simples, fácil de arrecadar, neutro. Ele é assim, no-brain, ele tem um desenho assim, acordado na literatura, na prática, é ótimo. Tem pouquíssimas ali dificuldades. Setor imobiliário, operações com o governo, um outro ali dificuldade, bancos. O imposto de renda é ao contrário. Não existe consenso nenhum. Deve cobrar mais da pessoa física ou da pessoa jurídica? Deve isentar os dividendos ou deve tributar os dividendos? Deve ter juros sobre capital próprio ou não deve ter juros sobre capital próprio? Tributa mais a renda do capital ou a renda do trabalho? Tem retenção na fonte ou não tem retenção na fonte? Junta tudo e compensa tudo ou mantém a tributação das rendas separadas? Todas essas respostas são trade-offs. Então, os países
escolhem modelos muito distintos entre eles. Então, reforma tributária e discussão de tributação no mundo inteiro é imposto de renda, porque é super complicado. A diferença principal desse assunto aqui no Brasil é que na reforma do IVA, dos tributos sobre consumo, o vetor principal era a simplificação, eliminação de distorções, tanto que tem a trava de carga tributária na própria Constituição. No imposto de renda, as mudanças têm sido com um vetor mais de arrecadação, que em geral são reforma tributária. Quando você fala reforma tributária no mundo inteiro, Cobra mais. é para cobrar mais. E geralmente a discussão é agora no fim do ano, porque os países discutem aumento de tributação na época do orçamento, diferente do Brasil. Então agora é a discussão de reforma tributária no mundo inteiro. Até já passou, na verdade, que é a época do budget. E aí, geralmente, tax reform é para aumentar imposto, que é o que está acontecendo no imposto de renda no Brasil. Então, geralmente, o vetor de reforma tributária na renda é para aumentar a carga. É diferente da reforma da tributação do consumo, que aqui no Brasil foi para melhorar a qualidade do sistema. Então, no imposto de renda, a gente pode esperar que aumente a carga. E se aumentar a carga, é relativo. Então, esse último projeto de lei que foi aprovado, o PL 1087, foi a última alteração, ele buscou criar um tributo mínimo de 10% para afetar basicamente as pessoas físicas. Então, a ideia é que esse tributo afete a renda das pessoas físicas, não seja repassado para preços ou para salários. Pode ser que no caso de empresas do Simples, como a empresa se confunde com o próprio empresário, isso tenha um certo repasse para preços ou para salários. Então, no meu caso, que sou uma empresa do Simples, pode ser que esses 10% eu coloque no meu preço. Mas, via de regra, esse tributo é para afetar o acionista. Né? O acionista que recebe mais de R$50 mil por mês vai ter um imposto de renda retido na fonte de 10%. Que depois vai ter um ajuste, pode até ser que a alíquota no final do ano seja menor, ele pode pedir de volta, mas assim, no mês a mês, recebeu mais de 50 mil, 10% de imposto. Isso é aplicável para simples, lucro presumido e lucro real. Existe uma controvérsia jurídica sobre a constitucionalidade para o simples, mas em princípio a lei veio para atingir todo mundo. Veio para atingir o nível de tributação das pessoas físicas. E para tributar indiretamente os dividendos. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente revisar o modelo de isenção de dividendos. Então, eu acho que o próximo passo da reforma do imposto de renda é voltar a tributar dividendos numa alíquota provavelmente maior do que 10% e reduzir o imposto das pessoas jurídicas. Mas isso depende de outros fatores, não só aumento de carga tributária. Essa tributação do dividendos, que todo mundo chama dos 10%, é sobre renda, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma base de aluguéis, é tributado, conta também. Se eu tenho uma série de investimentos em ativos isentos, ele conta para a base total, mas ele não tributa o que é isento, mas se eu tiver um dividendo junto, eu começo a tributar tudo. Eu tenho diversas perguntas aqui de, como é que é essa conta? O que é isento de fato? O que não é isento? O que continua valendo a pena eu investir na física? Como é que eu trabalho essa nova situação? Eu me lembro que eu fui conversar com o pessoal do Ministério da Fazenda, porque eles pediram a opinião sobre o projeto de lei, e eu falei assim, olha, uma coisa eu posso dizer, mais complexo e menos transparente. Não vai ficar mais tão complexo. Eu digo, então vai lá dar aula para os meus alunos e você vê como vai ficar mais complexo. Falar com os meus investidores também dá uma luz de que não está fácil. Tem um trade-off de equidade e complexidade que é característico no imposto de renda. Toda vez que tenta fazer um imposto mais justo, ele fica mais complicado. Então, o próprio desconto para quem ganha entre 5 e 7 mil reais não é trivial. Não é uma isenção propriamente, é um redutor para você não pegar pessoas de alta renda, pegar só quem ganha até 7 mil, mas não criar um degrau. Então, tem toda uma lógica por detrás de criar um tributo mais equitativo que tornou o tributo mais complexo, além das variáveis políticas. Então, qual foi a ideia inicial? Se a gente ler a primeira versão do projeto, era exatamente isso que você estava dizendo. Então, você criava um bolo geral de todas as suas rendas, aluguel, salário, dividendos, investimentos, renda fixa, renda variável, tudo. Tirava pouquinhas coisas, tipo ganho de capital na venda de um imóvel, verba indenizatória, pouquinha coisa. E calculava uma alíquota, que vai até 10%, um cálculo complexo, mas você calculava com base nesse seu total de renda a sua alíquota. E depois, num segundo momento, você tirava aquilo que era isento. Então, você tem um CRI. Eu oferi 100 mil reais de rendimento num CRI esse ano.
Então, eu colocava esses 100 mil reais de rendimento, com isso ia ter uma alíquota que ia bater lá nos 10%, e num segundo momento eu tirava a renda do CRI e aplicava a alíquota só sobre as outras rendas. Nessa brincadeira de inclui para calcular a alíquota, tira para tributar, ficava basicamente os dividendos. Então, quando você faz um exercício de usar esses exemplos, você percebe que sobra basicamente o dividendo. Então, foi uma estratégia mesmo, indireta, mais complexa de tributar dividendo. Na última versão, esses rendimentos isentos saíram, inclusive, do cálculo da alíquota. Isso diminuiu bastante o potencial de arrecadação. Então, aquelas rendas isentas, inclusive CRI e CRA, eles nem entram mais para cálculo da alíquota. Isso é novidade para mim. Olha, eu sou tributarista há mais de 20 anos, sou professora e digo para você, demorei muito para entender. Eu tentei usar o ChatGPT, eu tinha uma apresentação para fazer, eu imputava lá os dados. Aí eu olhava e falava, não, olha isso aqui tá errado, isso aqui não é assim, mudou. Você está certíssima, mudou mesmo. 2h30 para eu fazer um exemplo. Discutindo com o ChatGPT. 2h30. Aí eu fiz a tabelinha, depois eu até te mando. Mas, então, teve essa mudança sutil, mas que antes as rendas isentas importavam para o cálculo da alíquota final, mas não eram tributadas. Agora nem importam para o cálculo final, as rendas isentas. Então, agora que ficou mais parecido com o dividendo mesmo. Entendi. Porque o aluguel, ele entra, mas se você já pagou o aluguel no mês a mês, ele entra basicamente para sair. Porque você já pagou o imposto no mês a mês, esse imposto você vai compensar, então ele fica neutro. O que vai entrar mesmo é aquilo que não pagou tributo nenhum. Entendi. Que é o dividendo. Por quê? Porque as aplicações financeiras ficaram excepcionadas. Uma outra coisa que me provocaram recentemente, que entrou nesse bolo que me deixou menos entendedor ainda da reforma tributária, é a possibilidade de compensação. Então, se eu aplico num CDB, se eu aplico num fundo, eu vou pagar 15% de tributo. Isso pode, de certa forma, compensar em cima desses 10%, porque aquela renda toda acumulada, mas eu já paguei 15% lá na hora que eu fiz o resgate, por exemplo, ou recebi o pagamento. Então, ele já debita dos 10%, o que tornaria ativos tributados mais parecidos com ativos isentos. É por aí? Sim. Esse imposto que você paga é como se fosse agora uma antecipação. Ele aproveita depois no cálculo geral do imposto. Mas se você não tem outras rendas isentas, acaba que fica os 15% mesmo, porque ele não vai te devolver. Então depende um pouco da sua cesta. Se na sua cesta tem muito dividendo, esse imposto acaba que a alíquota de equilíbrio, juntando tudo, fica menor, né? Pode ficar menor. Mas se sua cesta não tem rendimento isento, esse imposto vai praticamente ser definitivo. Então, eu tenho que ter um salário ou uma aplicação financeira de valor muito maior de valor muito menor do que um dividendo para a alíquota efetiva sobre ele diminuir. Depende da sua cesta, né? Então, mas a lógica é essa, os tributos pagos no mês a mês, seja sobre CDB, sobre resgate de cota de fundo, seja sobre aluguel, eles são considerados antecipação, eles entram para serem compensados. Como a gente está falando de um tributo que entra meio sobre a receita e não olha as despesas, eu tenho escutado muita gente falando sobre, então eu sou obrigado a criar uma holding e nela incluir todas as minhas despesas. Então vou botar meu carro, o meu aluguel, minha viagem para Disney, tudo dentro de uma holding, porque eu, de certa forma, diminuo ali a minha receita final, não preciso ter tanta renda na física e isso se equilibra de certa forma. Vai acontecer uma pejotização das físicas? Então, o que acontece? A tributação de dividendo ela é sempre acompanhada do que a gente chama de regras de distribuição disfarçada de lucros, que é basicamente, ao invés de você pagar o dividendo para o sócio e o sócio incorrer nessas despesas, ele bota a despesa direto na empresa, aí a empresa não precisa distribuir aquele lucro, porque o gasto pessoal já está sendo pago pela empresa. Então, todos os países têm. Eu acabei de dar agora as do Chile, não recomendo, são péssimas. Mas o fato é que essas empresas patrimoniais, elas sequer são tributadas como pessoas jurídicas, elas têm que ser tributadas como pessoas físicas, num sistema igual ao da pessoa física, porque são empresas pessoais. Mas essas regrinhas de o que é uma empresa pessoal, o que é... quando o fisco pode fiscalizando, caracterizar isso como uma distribuição disfarçada de lucros e cobrar o imposto sobre esse dividendo que não foi distribuído, tudo isso eu tenho que construir um arcabouço legal junto. Como não veio nessa lei, isso vai acontecer e eu acho que vai ser muito difícil fiscalizar e, se for fiscalizável, ser autuável, porque a gente não tem regras muito específicas para isso. Então, a gente não tem regra nenhuma, na verdade, nessa lei. Então, as pessoas vão fazer isso
Em nenhum país do mundo recomenda-se que a administração tributária gaste mais dinheiro para fiscalizar o contribuinte do que ela vai arrecadar de dinheiro daquele próprio contribuinte. Então, esse monte de empresinha pequena, os fiscos, nenhum lugar do mundo eles fiscalizam. Porque você gasta muito mais dinheiro para fiscalizar do que você vai arrecadar de imposto. Então, não é bom para o fisco fiscalizar. Se o fisco fiscalizar, vai ser muito difícil de autuar. Então, de fato, a tendência é essa, que eu coloco... É contador só, que vai ter um monte de empresa nova para ele. Vai ter um monte de gasto pessoal lá, e aí você vai evitar exatamente cair nos 50 mil reais por mês, para evitar os 10% de imposto de fonte e ficar no teto da lei, que a lei criou um degrau, né? Até 600 mil por ano não tem esse imposto. Então, eu acho que é o que vai acontecer. Claro que 50 mil reais pode ser muito pouco para algumas dessas empresas e você não consiga colocar tanto gasto pessoal assim. Então, às vezes o imposto também é muito pequeno para compensar toda essa ginástica. 10% é a alíquota máxima, tá? Então, a sua alíquota efetiva pode chegar a ser muito menos. Eu também tenho que fazer essa conta. Putz, ao invés de pagar 5% de imposto, eu vou ter que fazer essa ginástica toda? Pode ser que não vale a pena. Quando a gente tiver tributação mesmo de dividendos, tipo 15, 20, 25, aí sim essas regras têm que vir com toda a força. Hoje eu acho que vai acontecer, mas eu acho que o imposto ainda é baixo, que talvez pode ser que em alguns casos não compense. Porque a alíquota nominal é 10, mas a efetiva pode chegar nessa cesta a ser muito menor. A gente tem muitos empreendedores de determinados setores e eu queria explorar esses setores junto com você porque tem muito impacto direto. Um deles, por exemplo, é o agronegócio. No agro, a gente tem muita gente que, por questões tributárias, tem a terra e a operação inteira de quase que uma empresa gigantesca dentro do CPF. Como é que esse novo arcabouço tributário impacta esse empreendedor rural? O agro é sempre um setor sensível de discutir politicamente e não por acaso as rendas de atividade rural ficaram fora desse imposto mínimo de 10%, né? Então esse benefício tributário da pessoa física produtora rural, que hoje é bem grande na lei do imposto de renda da pessoa física, ele tende a continuar a existir independentemente desses 10%. O produtor rural também vai poder continuar pessoa física, mesmo depois dessa reforma tributária do IVA. Porque a lei permitiu que, se ele quiser, ele continue sendo pessoa física e não vira contribuinte do imposto. Mas também não se acredita. Mas, se ele quiser, ele se inscreve como contribuinte desse imposto e fica contribuinte desse imposto só para fins de IVA. Mesmo na física? Mesmo, não. Aí ele vira jurídica para fins de IVA, mas continua física para fins de IR. Ele não precisa adotar o pacote completo, mais ou menos como o simples. Tá. Então, o produtor rural, eu diria que hoje ele está no melhor dos mundos. Ele está com os benefícios de imposto de renda pessoa física e ele vai usufruir dos benefícios da lei do IVA, se lhe for conveniente. Pô, espetacular. Ótima notícia para o rural. E um outro setor também que é muito forte e que tinha muitos benefícios, e até o RET, todo mundo sempre exaltava, começou a ver o IBS, CBS, opa, calma aí, talvez valha a pena sair do RET. Como é que está essa dinâmica dentro do setor imobiliário? Eu diria que, na minha experiência pessoal, foi o setor mais difícil de conversar. As minhas conversas com o setor imobiliário eram bem difíceis, porque era difícil visualizar esse mecanismo de débito e crédito. O RET era uma alíquota baixa sobre faturamento extremamente simples. E essa dimensão do resíduo tributário no tijolo, no software, no advogado, era invisível, né? Então foi muito difícil de ter essa dimensão. Mas aí alguns estudos econômicos, algumas consultorias começaram a processar até as notas fiscais de compra e começaram a mostrar o tamanho desse resíduo para o setor. E aí aconteceu o que você disse. Esse setor começou a perceber que o valor agregado dele poderia gerar uma tributação bem menor do que o faturamento todo dele. É claro que o setor conseguiu uma redução de alíquota muito alta, então a gente tem uma redução de 50%, se eu não me engano, para a venda e 70% para a locação. Então a alíquota em si é muito menor. Então pode ser até que eles acumulem créditos e reavejam o imposto. Tem algumas razões pelas quais a alíquota do setor imobiliário é reduzida. Por conta do impacto no fluxo de caixa. Então é muito dinheiro para uma pessoa física desembolsar na compra de um imóvel. Então imagina comprar um imóvel de R$1 milhão e ter que pagar mais 280 mil de imposto. Né? Então o impacto realmente é muito alto do imposto ali no momento da compra. Então é natural que tenha algum regime especial para o setor imobiliário. E foi o que aconteceu. A gente tem um capítulo só para o setor imobiliário, que é não cumulativo, ou seja,
tem crédito de tudo e ainda por cima tem uma alíquota reduzida. Então, a minha avaliação do setor imobiliário é que o sistema ficou bem mais complicado, porque eles têm o redutor de ajuste, que a gente chama que é para poder integrar imóveis usados a imóveis novos, porque o fato é que os imóveis usados, quando locados, na verdade, você não tem nenhum crédito do imposto velho para abater do imposto devido sobre a locação, porque você está na transição do sistema. Então, essa transição do sistema é bem chatinha, então, bem complexa. O setor imobiliário tem que esperar a transição do sistema inteiro também no mesmo rito? Não, ele vai poder apurar esse crédito por causa dos imóveis velhos ad eternum. Assim, sempre que tiver um imóvel velho que não está no sistema novo, ele gera uma espécie de crédito, que eles chamaram de redutor de ajuste, para você equilibrar imóveis novos e imóveis antigos do sistema. É uma transição específica do setor, esse redutor de ajuste. Mas a transição geral, essa que entra a CBS em 27 e IBS de 29 a 32 é igual. É igual. É igual para eles, mas a alíquota final é menor e existe esse redutor de ajuste para harmonizar um pouco imóveis velhos com imóveis novos. É bastante coisa. É super complicado. A gente falou aqui de uma série de coisas lá no início da conversa que o novo sistema deveria apurar. Provavelmente quem vive de aluguel e não pagava no passado vai ser diretamente impactado, né? Eu acho que fica muito fácil já hoje em dia, com um novo arcabouço e sistema, de apurar esse tipo de tributação. Eu acho até que de fiscalizar, em termos de fiscalização, eu acho que até continua a mesma dificuldade quando a gente fala de pessoas físicas, né? Exceto pelo fato de hoje a gente ter as plataformas digitais como intermediárias. Aí é mais fácil você impor na plataforma o dever de reter, ou de fiscalizar, ou de prestar informações. Mas em termos de carga tributária, tirando a dificuldade de fiscalização, que na minha leitura continua a mesma, você precisa das duas pontas para ligar, quando você não tem um intermediário, a carga tributária em si aumenta muito. Porque antes, mesmo que você declarasse o aluguel e pagasse o imposto de renda de até 27,5%, sua carga final, sei lá, numa alíquota efetiva, geralmente era 20 e 22. E não tinha ISS, não tinha PiscoFins, porque era pessoa física, não tinha nenhum outro tributo. Esse tributo novo corrige essa distorção da alocação de não pagar tributo de consumo. O consumo do imóvel não era tributado, e hoje vai ser tributado. Então, de fato, é uma adição de carga tributária para esse setor, porque esse setor não pagava esse imposto e vai passar a pagar, né? Quando eu falo de operações B2B, relevante. Mas quando eu falo de B2C ou de C2C, física para física, eu tenho de fato uma carga tributária que vai ser, não diria que vai ser o dobro, mas vai ser pelo menos 1/3 a mais. Caramba. Mas a fiscalização vai ser igual. Então, se eu, pessoa física, alugo um imóvel para outra pessoa física, nenhum dos dois declara, o novo sistema vai continuar não pegando. A diferença é que hoje as plataformas digitais prestam um papel importante na prestação de informações, não só no Brasil. Na União Europeia isso está completamente espalhado já. Vanessa, você contribuiu aí para parte importante dessa reforma. O que ficou faltando? O que você acha que são próximos passos? Ano que vem a gente está chegando também aí numa nova eleição. O que o novo governo, a continuação do governo atual deveria pensar como próximos passos para melhoria desse arcabouço tributário brasileiro? Hoje, eu nem acho que é a discussão de redução do imposto de renda corporativa e tributação de dividendo. Eu acho que é revisão dos regimes simplificados. A gente tem um problema grande de desigualdade na tributação por conta das empresas do lucro presumido, que gera muita distorção. Então, você tem grupos econômicos imensos com um monte de empresa no lucro presumido, isso gera uma carga efetiva muito baixa e sobrecarrega, claro, outras, né? Então, o ideal era igualar um pouco, independente do tamanho da empresa, eu tenho uma tributação que olha mais para o tamanho do acionista, para a renda do sócio, não do tamanho da empresa. No caso do lucro presumido, o lucro real, eu acho que tinha que ter uma certa equalização. E acho que a reforma tributária do IVA ajudou nisso, porque agora o lucro presumido vai estar meio que igual ao lucro real, pelo menos nessa parcela de tributação. E no caso do Simples e do MEI, a gente tem um problema grande de distorção do país do Peter Pan, onde as empresas querem ficar sempre pequenas porque o regime simplificado é muito benéfico. No MEI, especificamente, a gente também tem um problema grave de previdência. A previdência vai explodir porque o MEI está explodindo e a contribuição para a previdência é muito baixa, não está nem perto do que você precisa num cálculo autorial de sustentar os futuros pensionistas. Então, a gente tem, do lado da renda, um problema grave de desigualdade na tributação, dependendo do tipo de empresa que você é sócio. Ou se você é sócio de empresa do lucro real, você paga mais tributo. Se você é sócio de empresa do lucro presumido, você paga menos.
Se você é sócio do Simples, você paga muito pouquinho, se você é MEI, você não paga nada. Mas o problema é que essas 4 pessoas sócias desses 4 tipos diferentes de empresa, essas 4 pessoas podem estar oferindo renda igual. Então eu posso ganhar R$10.000 de dividendos do Itaú, R$10.000 da minha empresa do Simples, e eu estou pagando impostos completamente diferentes. Então tem um problema de equidade grande, tem um problema da previdência, que eu já falei do caso do MEI, e tem o problema da deficiência econômica. A gente sustenta muito empresa pequena no Brasil. E o último Nobel já disse, The Power of Creative Destruction, que o maior potencial de crescimento da economia é você matar empresas ineficientes e ter empresas mais eficientes, né? Não é exatamente isso que ele diz, mas é um pouco essa lógica de as empresas que morrem dão lugar a empresas melhores. E a gente não consegue entender isso aqui no Brasil. Então, ficar sustentando empresas pequenas está dando um problema grave de ineficiência econômica no Brasil. Então, hoje, eu acho que item número 1 da agenda de reforma tributária é revisão geral dos regimes simplificados como um todo. Espetacular. Vanessa, obrigado. Obrigada. Eu queria fazer 2 últimas perguntas simples. A gente monta aqui uma biblioteca com livros recomendados e uma videoteca também com vídeo. Pode ser filme, pode ser, de repente, algum short que a gente viu. Hoje em dia tem muitos pontos que o pessoal pega um curta ali de alguém que falou alguma coisa que nos impactou. Se puder dar esse exemplo, a gente vai povoando nossa biblioteca e nosso vídeo. E eu te peguei de surpresa nessa parte. Um vídeo ou um livro? O vídeo e um livro. E um livro. Olha, eu com um filho de 10 anos e a reforma tributária nos últimos 10 anos na minha vida, eu não assisto televisão. A única série a última série que eu vi que eu gostei muito foi a série do Bill Gates, da vida do Bill Gates, na Netflix. Especificamente uma parte que me chamou a atenção, que o jornalista perguntou assim, que me lembra muito a mim e essa minha trajetória na reforma. Que o repórter perguntou para ele por que ele fazia esse tipo de caridade, que em geral as pessoas não achavam ele uma pessoa muito caridosa, mesmo ele fazendo essa atividade filantrópica. Aí ele falou assim, eu fico chateado que as pessoas não me achem altruísta, mas eu também não faço isso por altruísmo não. Aí ele perguntou, você faz pelo quê? Ele falou assim, efficiency. A cabeça dele gira em torno de como é que eu posso tornar tudo mais eficiente? É mais ou menos a minha vida, da minha agenda do dia a dia, a reforma tributária. Então, você vê como a personalidade das pessoas tem um poder transformador, cada um à sua medida. E livro, claro que tem que ter a ver com tributação, mas não pode ser muito chato, né? O último que eu mais gostei foi um livro sobre excise tax, que são os impostos do pecado, que estão vindo também na reforma tributária. Só que é um livro muito liberal, porque é escrito por americanos, e é um livro que critica esse paternalismo do Estado querer intervir nos preços para você consumir menos cigarro, consumir menos bebidas alcoólicas, ou então produtos gordurosos, ou diesel, ou gasolina, etc e tal. Mas é um livro interessante porque traz uma perspectiva contraintuitiva para um movimento que você pode anotar que vai crescer. A Europa já está com carbon tax, então a receita tributária do futuro, porque os países não tem mais onde tirar dinheiro, nem Estados Unidos, nem os países subdesenvolvidos. Eles estão encurralados. Os países vão buscar dinheiro nesses impostos. Então, acho que a discussão do futuro em termos de tributação são os excise taxes. Então, eu leria esse livro para dar uma equilibrada na discussão. O livro se chama Taxing Choices. Legal. Tributando escolhas. Tem vários autores, Stuttgart, o sobrenome. São as minhas 2 recomendações assim de bate-pronto. Não, excelente. Pessoal, assistam, entendam o que está acontecendo, é super complexo. Cada pessoa que eu converso sobre o assunto me traz uma dúvida que eu não entendia. Estamos falando com uma das mães da reforma tributária. Siga o seu caminho aí na análise, estude, porque muita coisa pode mudar, pode impactar e você não conseguir se adaptar, possivelmente sua empresa vai ficar para trás. Vai ser uma dessas pequenininhas que vai ser engolida pelo mercado. Você que curtiu aqui o nosso conteúdo, dê um like, siga a gente lá no nosso canal para que você possa ver os próximos episódios. E até a próxima. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, Arthur.